Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso outro olhar de hoje, como pede o nome do nosso programa, é o olhar de um personagem recente da história do país, da história institucional do país, pelo menos. Um olhar de quem combateu corrupção, petrolão, mensalão, um olhar também sobre a atualidade, sobre invasões de competência entre poderes, sobre política e por aí vai. Ele é um dos responsáveis, por exemplo, por ter desvendado a era Lula, que eu chamo a era petista de corrupção. Assuntos não estes breves 30 minutos, um papo sobre justiça, cidadania e combate à corrupção. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com o ex-procurador da República, Dr. Deltan Dallagnol, atualmente filiado ao Podemos, pelo que eu soube vai ser candidato a deputado federal pelo Paraná. Ele coordenou a força-tarefa da Operação Lava Jato, que investigou crimes de corrupção na Petrobras e em tantas outras estatais. Dr. Deltan, bom dia e obrigado por estar aqui conosco neste sábado, falando com os gaúchos. É uma honra, uma alegria, satisfação estar com você, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes esse sábado, né, com o povo gaúcho. A gente estava conversando antes do programa começar que as origens da minha família estão no Rio Grande do Sul. E eu ia te perguntar, meu bisavô veio de lá. Da onde que veio? Meu bisavô veio da Itália e se colocou ali na região de Passo Fundo, de Erechim, e depois, mais tarde, meu avô veio para o interior do Paraná e passou a cultivar uma pequena propriedade rural. Ali meu pai nasceu, e aconteceu um fato muito curioso ali, Kleber, porque naquela época o primogênito, o homem, ele era visto como um ativo, né, uma força de trabalho na roça, no campo, porque eles eram pequenos produtores rurais, estavam ainda derrubando as árvores para tornar a terra agricultável. E meu avô decidiu que meu pai ia estudar, e mandou meu pai para estudar em São Paulo, assim como os demais filhos mandaram para estudar, uma decisão bem inédita, assim, não era a cultura da região. E aí meu pai acabou se tornando promotor de justiça, e eu nasci em Pato Branco quando ele era promotor de justiça na cidade de Pato Branco. Ou seja, ele era um membro do Ministério Público, e depois eu acabei entrando também no Ministério Público, mas no federal. O senhor sabe que eu sou de Casca, né? Uma cidade de 10 mil habitantes ali. Eu brinco que Passo Fundo faz parte da Grande Casca. E, de fato, tem muito Dallagnol ali em Paraí, que é a cidade onde eu nasci, tem realmente muito Dallagnol. Então, descobrimos aí um DNA gaúcho, doutor Deltan. É, sim. E você sabe que ali em Pato Branco, você deve ter ouvido falar de Pato Branco, porque Passo Fundo faz parte da região metropolitana de Casca, e Casca faz parte da região metropolitana da Grande Pato Branco, né? E em Pato Branco, o pessoal ainda, quando vai torcer para futebol, torce muito para Inter, para Grêmio, e menos para Coxa, para Atlético. Tu estavas falando de Cascavel, né? Não, Pato Branco é no sudoeste. Cascavel fica também na região metropolitana de Pato Branco. Da Grande Pato Branco, da metrópole. Muito bom. Doutor, sabe o que eu queria, além de desvendar agora essa sua origem familiar, eu queria também desvendar um pouquinho a sua cosmovisão, digamos assim, né? Uhum. Eu vejo que o senhor se apresenta no próprio Twitter ali como um discípulo de Deus, né? Muitos não entendem bem isso, né? Tem gente que, inclusive, torce o nariz até como se cristão devesse, por exemplo, ficar fora da política ou do direito, né? Me explica um pouco essa sua visão de mundo, a sua cosmovisão, a sua formação cristã e como é que o senhor conciliou isso com a atividade de procurador e agora na política também, eventualmente. Legal, Kleber. Minha cosmovisão é cristã. Eu sou um cristão evangélico batista, cresci nesse ambiente e sou um discípulo de Jesus. Eu não gosto muito de carimbos, de denominações, eu gosto muito de ver o cristianismo como um caminho para um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus. E a cultura que eu trago comigo é uma cultura que, em grande parte, a gente tem no Brasil, o Ocidente inteiro, né, é influenciado por essa cultura judaico-cristã. Toda a nossa civilização, né? Com certeza. E eu carrego dentro de mim uma visão de propósito da vida, da existência, que tem base nessa cultura e tem base na Bíblia, que é a visão de que a gente está
no mundo, nessa nossa breve passagem sobre a Terra, para amar a Deus acima de todas as coisas, para amar o próximo como nós mesmos, para servir as pessoas ao nosso redor, para fazer a vida das pessoas uma vida melhor. E isso influenciou a minha decisão de carreira, quando eu decidi entrar no Ministério Público, que é uma função em que você pode servir as pessoas de diferentes formas, cuidando de crianças, cuidando de órfãos, né, especialmente, de pessoas idosas, de pessoas com deficiências, dos direitos dessas pessoas, cobrando o poder público que respeite o direito à educação, à segurança, à saúde, e protegendo a sociedade contra o roubo do patrimônio público, contra o roubo do nosso bolso como sociedade, por meio da corrupção. Então, essa cosmovisão que me fez entrar e buscar entrar na carreira do Ministério Público e que me motivou a seguir, inclusive, debaixo de chuva de canivetes ao longo da Lava Jato. Às vezes as pessoas me perguntavam, Deltan, mas por que você continua na Lava Jato se ali você vai ganhar a mesma coisa que fora da Lava Jato, só que você vai ter menos estresse, menos apurrinhação, menos fake news, menos narrativas, menos estresse, menos trabalho, você vai ter uma vida mais confortável, mais estável, ganhando a mesma coisa. E mais, você está sofrendo uma série de ataques, por que você segue ali? E eu respondo, olha, por mim, eu jamais estaria ali. Se fosse pensar em mim, na minha família, numa vida confortável, eu teria saído da Lava Jato na primeira semana. Aliás, eu não teria nem assumido a Lava Jato. Agora, quando é para servir a sociedade, quando é pelos outros, quando é por amor, aí tudo faz sentido. E lutar contra a corrupção, Kleber, é você lutar, na verdade, contra o sofrimento humano que ela causa. Longas filas em hospitais, mortes em estradas ruins, doenças causadas por falta de saneamento básico, desigualdade de oportunidade, uma segurança pública precária e tantos outros problemas sociais. E, embora algumas pessoas possam, às vezes, torcer o nariz para uma visão religiosa, eu não acredito muito em religião no sentido de ritos, eu acredito muito em você buscar a Deus, você ter um relacionamento com Deus por meio de Jesus, a partir dessa minha visão cristã, e eu acredito muito em você buscar, tá se aperfeiçoando, você tá se aprofundando, esses são os últimos compromissos da nossa vida. E antes que alguém diga, não, mas é diferente das outras pessoas, não é diferente. Quando uma pessoa acredita no socialismo, no capitalismo, no tudo que tem o finalismo aí, você sempre tem, em última análise, uma base em crenças, você sempre tem, em última análise, uma fé. E por que você querer criar um preconceito em relação a uma dessas fés, que é uma fé que busca tornar as pessoas melhores e fazer com que as pessoas respeitem o próximo, amem o próximo e sirvam a sociedade? Acho que, pelo contrário, é um tipo de fé que a gente tem que estimular na sociedade. E não ter fé também é uma posição perante a religião, né? Uma posição perante a fé. Não ter fé. E o senhor está tocando um ponto aí também, que é uma coisa que muitas pessoas ainda não perceberam, que é a perseguição contra os cristãos, né? No mundo todo, inclusive no país, aqui, essa incompreensão contra cristãos que exercem posições estratégicas, como se isso fosse... Eu noto até no jornalismo, eu também sou cristão, doutor, e algumas pessoas estranham isso como se só pudéssemos exercer essas posições chaves se fôssemos agnósticos ou ateus, né? É uma incompreensão sobre isso, né? Assim, tem um preconceito religioso espalhado, e um preconceito pode ser maior ou menor. Quando você olha para alguns países comunistas, como a China, esse preconceito chega a agressões, a violência, a prisões ilegais, detenções, a todo tipo de crueldade. Quando a gente viu a Rússia comunista, a gente viu o mesmo sentimento, a mesma tipo de ação, o mesmo tipo de procedimento. Agora, nós vivemos um país em que existe liberdade de culto, liberdade de fé, em que toda pessoa tem direito a ter a sua crença religiosa, e isso não deve ser objeto de preconceito. Por isso que a gente fica muito triste, chateado, e fica com um sentimento de indignação diante da injustiça, quando a gente vê algo que aconteceu aqui em Curitiba, por questão de 1 mês, 2 meses atrás, quando um grupo de manifestantes, liderados por um vereador do Partido dos Trabalhadores, podia ser de outro partido, mas às vezes a esquerda tem uma visão de que a religião é ópio do povo, uma visão preconceituosa da religião. Eles cercaram uma igreja católica e eles entraram na igreja católica gritando e chamando as pessoas que estavam lá, senhorinhas, velhinhas, gente lá orando, rezando, e eles chamando, gritando, fascistas, não passarão. De uma incompreensão, de uma incongruência, uma violência moral praticada ali, Kleber, que a gente precisa repudiar. Repudiar porque isso viola direitos básicos humanos, direito à religião, direito à fé, direito a você poder exercer livremente o culto, que foi turbado, que foi atropelado
por uma outra, vamos colocar assim, por uma ação que foi um crime, né, decorrente de preconceito de natureza religiosa. É o tipo de coisa que a gente tem que repudiar e proteger os direitos básicos. E não são só os direitos das pessoas que têm religião que a gente defende todos os direitos, todas as pessoas. Direito à liberdade, o direito à vida, o direito à segurança, né? Esses são os direitos que precisam ser respeitados. E as pessoas, às vezes, têm preconceito em relação a igrejas, Kleber, mas eu divulguei um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu queria recomendar que todo mundo fosse assistir. Eu fui visitar uma igreja aqui em Curitiba, não conhecia, e a igreja fazia mais de 10 ações sociais. Mais de 10 ações. A igreja, dentro dela, tem um mercado comunitário em que a pessoa que não tem dinheiro para comprar vai lá, recebe um voucher, ele sai como se estivesse no mercado colocando as coisas no carrinho. Tem escola de inglês, de idiomas lá dentro. Tem um ônibus que vai fazer tratamento odontológico em lugares carentes. Tem um ônibus que vai fazer refeições, entrega de refeições em lugares carentes. Eles têm escola bíblica dominical para ensinar crianças princípios, valores. Eles têm um ônibus também que cuida de transporte de pessoas enlutadas, fazem atendimento também psicológico e pastoral dentro da igreja, tanto pastoral como psicológico. Então, tem uma série de ações sociais que a igreja faz que são muito importantes para a comunidade, para a solidariedade e para o capital social dentro de uma sociedade. Por isso que aquela ação de Curitiba ali merecia uma repulsa muito forte, porque que alguns nem tiveram, inclusive aí em Curitiba foram meio medianos apenas na reação, porque na medida em que se abre uma tolerância para aquele tipo de atitude, aí nós perdemos qualquer limite do respeito à fé do povo, né, Deltan? Então, aquilo realmente, como tu disseste, foi muito grave. Agora, eu queria, doutor, mergulhar um pouco, evidentemente, sobre aquilo que o senhor descobriu ali naquela era de corrupção e até traduzir um pouco do que foi que o senhor desvendou e um pouco o storytelling ali, o fio da navalha, dos fatos que o senhor presenciou naquela era de corrupção do PT, do Lula. O Lula está dizendo agora que não teve nada daquilo, que foi uma invenção sua e do seu PowerPoint, que não teve corrupção. Agora alguns delatores estão até arrependidos, querendo dinheiro de volta. Afinal, doutor Deltan, teve ou não corrupção naquele tempo do PT, ou aquele seu famoso PowerPoint caiu por terra? Kleber, na verdade, a gente descobriu como plantar árvores de dinheiro, e essas árvores davam bilhões de reais, e a gente devolveu esses bilhões para os cofres públicos, né? Só pode ser essa a teoria da conspiração que eles estão inventando, né? Porque se não teve corrupção, por que é que pessoas confessaram seus crimes e devolveram 15 bilhões de reais para os cofres públicos pela primeira vez na história brasileira? O que a gente vê, na verdade, é uma irresignação de pessoas que sempre se acharam acima da lei, de uma casta de políticos, uma casta de alguns empresários com empresas podres que funcionavam com base no pagamento de propinas e que estão indignados porque a lei, pela primeira vez em 500 anos, foi aplicada para eles. Eles se acham acima da lei, eles se acham no direito de seguir roubando e saqueando. Cada um de vocês que está nos escutando. Se você está nos escutando, você foi roubado, dia após dia, ano após ano, ao longo das últimas décadas. E eu vou contar para vocês qual é o sistema, como o Kleber pediu, qual é o mecanismo da corrupção que a gente descobriu, de modo simplificado, e isso vai mudar a tua visão da política brasileira. Kleber, posso avançar e contar qual que era o mecanismo da corrupção brasileira? Por favor, é uma aula. O mecanismo é o seguinte, gente. Muitos políticos e partidos desonestos no Brasil, na área federal, estadual e municipal, escolhem para chefiar órgãos públicos e entidades e empresas públicas, pessoas que são responsabilizadas por receber propinas, por fazer arrecadação de dinheiro. Então, um prefeito, um governador, um presidente, um chefe de um ministério, um ministro, vários deles escolhem para chefiar órgãos públicos pessoas que recebem uma missão. Tua missão é cuidar dessa repartição e tua missão é arrecadar propina. E se você não arrecadar propina, você não vai estar lá chefiando esse órgão público. Essa é a ordem que eles recebem. Aí essas pessoas passam a chefiar órgão público. E, em paralelo a tocar ali a repartição, eles estão sempre pensando o que eles podem fazer para arrecadar propina. E aí eles vão fraudar licitações, eles vão ter licitações em que eles vão ajustar qual vai ser a empresa que vai ganhar, eles vão combinar que a pessoa ganhou licitação e ela tem que entregar um produto X e vai entregar um produto de pior qualidade.
ele vai fazer uma licitação em que a empresa tem que entregar 1.000 unidades do produto e a empresa vai entregar 900, 800 unidades. Eles fraudam licitações, eles vendem licenças. Se a empresa precisa de uma licença ambiental, de uma licença de construção, eles cobram dinheiro, propina para emitir aquela licença. Eles vão vender até atos normativos, regulamentações que eles têm que fazer. E eles vendem tudo no serviço público em troca de propinas. E isso gera um caminhão de dinheiro. Isso gera uma tonelada de dinheiro no Brasil. Estima-se que 5% do dinheiro do PIB é desviado pela corrupção. Essa estimativa é da ONU em relação ao PIB mundial. Se a gente aplicar isso para o Brasil, são mais de 300 bilhões de reais desviados todos os anos pela corrupção. Isso acontece aí na sua cidade, isso acontece aí no seu estado, isso acontece no seu país. Agora, nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos dizer que o Brasil não é um país de corruptos e de corruptores, é um Brasil de brasileiros e brasileiras que têm fome e sede de justiça e querem mudar. Mas para mudar isso, você tem que entender esse mecanismo e ainda falta explicar a parte mais importante desse mecanismo, que é para onde que vai todo esse dinheiro. Uma parte desse dinheiro, como você sabe, vai para o bolso desses corruptos políticos e corruptos empresários e para os lavadores de dinheiro que fazem a lavagem do dinheiro profissional. Uma segunda parte desse dinheiro vai para financiar campanha eleitoral. Financiar a campanha eleitoral. Então, quando você ouve falar que era Caixa 2 no Mensalão, no Petrolão, por que eles falam que era Caixa 2? Porque uma parte ia para a campanha eleitoral, mas era Caixa 2, mas era também propina, porque a origem era uma venda do serviço público, era venda de uma lei, era venda de um contrato público, era uma fraude na licitação, e esse dinheiro que vai financiar a campanha eleitoral é a pior de todas as propinas. Por quê? Porque gera a reeleição dos corruptos, porque coloca os corruptos na frente dos demais candidatos, inclusive dos honestos. Porque estudos mostram que dinheiro investido em campanha eleitoral fazem a pessoa ganhar mais votos. Ou seja, ele reinveste uma parte do lucro ilícito, criminoso, sujo, que ele tem na atividade política, na própria atividade política, para perpetuar o seu negócio, para perpetuar o seu poder, para aumentar o seu poder, para eleger assessores envolvidos nos esquemas, para eleger outros candidatos envolvidos nos esquemas, e assim os corruptos vão dominando o país. E é esse o círculo vicioso que a gente precisa romper no Brasil. Um círculo vicioso em que corrupção gera reeleição e reeleição gera mais corrupção. Nós precisamos romper esse círculo vicioso. Agora, para isso, a gente precisa que as pessoas entendam esse mecanismo, entendam como funciona esse sistema de corrupção e que a gente possa conhecer os caminhos, as soluções e implementá-las como sociedade brasileira. E ali, especificamente, doutor Deltan, na era do PT, no governo Lula, na Petrobras, qual foi o fio dessa arquitetura criminosa e, basicamente, como ela se organizou a partir disso que o senhor está dizendo agora, nos dá um pouco dos sujeitos dessa teia criminosa, especificamente daquele período ali? Certo. O que a Lava Jato identificou, e ela identificou na Petrobras, e como o esquema era político-partidário, a gente descobriu esse esquema também em outros ministérios. Ministério do Planejamento, a gente descobriu isso na Caixa Econômica Federal, descobriu isso em bancos públicos que fornecem financiamentos baratos mediante propina. A gente identificou CPI corrupta, CPI feita para investigar a Petrobras praticando corrupção. Eu chamava essa corrupção de corrupção ao quadrado, porque era a corrupção de quem investigava a corrupção. O político que estava na CPI pedia propina para não investigar quem tinha corrompido lá no esquema original. Então, a gente identificou esse esquema e viu que ele era muito mais amplo. Mas o Supremo Tribunal Federal nos podou, nos cortou, e disse o seguinte: Curitiba vai ficar só com Petrobras. Aí a gente ficou com a Petrobras e ficou com o esquema dos pedágios também, de corrupção dos pedágios. Você que reclama do pedágio não sabe por que dá caro? Porque existem esquemas de corrupção espalhados por todo o país. A gente provou isso aqui em Curitiba e a gente fez as concessionárias de pedágio aqui devolverem mais de R$1 bilhão. 1 bilhão desviado. Então, a gente descobriu um esquema muito mais amplo, mas teve que ficar na Petrobras. E em relação também aos pedágios do Paraná, por quê? Porque estavam no Paraná. Aí o Supremo deixou de ficar com isso porque era Paraná. E o que a gente identificou na Petrobras? Que os diretores da Petrobras, que eram escolhidos pelo presidente da República, com apoio da Casa Civil, os diretores da Petrobras, eles eram escolhidos e eram indicados politicamente. Então, o Partido dos Trabalhadores escolhia quem era o diretor da área de serviços, que era o Renato Duque. O PMDB escolhia quem era o diretor da área internacional, que eram
o Cerveró e o Zelada depois. Aí o PP, o Partido Progressista, indicava quem que era o diretor da área do Paulo Roberto Costa, que era a diretoria de abastecimento. Escolheu o Paulo Roberto Costa. E esses diretores, eles já entravam lá com compromisso. Como eu expliquei, era o compromisso de arrecadar propina. E uma vez lá, eles se aproximavam dos empresários e com o tempo isso se tornou a regra. O empresário já sabia quanto que tinha que pagar de propina e para quem tinha que pagar. E aí os empresários já direcionavam as propinas, uma parte para os partidos, uma parte para os diretores da Petrobras. E aí, para quem disse que não tem corrupção, que era tudo uma invenção, tem lá dinheiro saindo da conta da Odebrecht, lá no exterior, entrando na conta do Paulo Roberto Costa, entrando na conta do Zelada, entrando na conta do Cerveró, a gente vê o dinheiro saindo e entrando. Gente, é extrato bancário, é batom na cueca, não tem como negar. É um esquema escancarado. E a maior parte do dinheiro era entregue em espécie aqui no Brasil. E era entregue em espécie para quem? Segundo as nossas acusações e condenações eram entregues para pessoas dos partidos, inclusive para tesoureiros dos partidos. E aí a questão que você coloca é, por que é que um diretor da Petrobras, e por que uma empresa ia pagar a propina, direcionar a propina para um tesoureiro de um partido político, Kleber? Por quê? Qual é o poder de um tesoureiro de um partido político para entrar e interferir numa obra na Petrobras? Qual é o poder que ele tem para se impor sobre um diretor da Petrobras e para se impor sobre um empresário e receber milhões e milhões de propinas? Qual é o poder desse tesoureiro? De um partido. Gente, partido não manda em órgão público. Partido não manda em empresa pública. A resposta é, esse tesoureiro ele não tem poder nenhum. Mas e como é que ele conseguia? Ele conseguia porque tinha alguém na estrutura de poder que mandava. E quem que está na estrutura do poder, por exemplo, quando o Vacari foi acusado de receber, depois condenado por receber propinas, quem que está na estrutura do poder para mandar que pague para o Partido dos Trabalhadores? Bom, acima dos diretores da Petrobras, você tinha duas pessoas. Você tinha o chefe da Casa Civil, que muitas vezes era quem na prática ali escolhia as nomeações, e você tinha o presidente da República, ponto. E o chefe da Casa Civil mudou ao longo do tempo. Então, quem que sobra para ser responsável? Isso a gente apresentou e a gente mostrou as provas que ligavam o ex-presidente Lula ao esquema, não só essas provas e como funcionava o esquema da corrupção, mas também a gente mostrou que o ex-presidente Lula, depois ele foi receber aquele triplex, ele foi receber o sítio, e que as grandes empreiteiras, as todo-poderosas empreiteiras, colocaram uma cozinha da Kitchens lá, super cara, no sítio e no apartamento, e fizeram reforma. Gente, tenta chamar... Liga aí você, faz um teste, tá? Você que está aí no Rio Grande do Sul, liga para a OAS, liga para o Odebrecht e diz que você quer uma reforma no teu apartamento e pede um orçamento. Eles vão desligar na tua cara. Eles só fazem obra imensa, pontes, hidrelétricas. E no caso do Lula, decidiram fazer uma cozinhazinha, umas reforminhas, é isso? De milhões, reforminhas, mas são milhões de reais, né? Só nisso. E fora o esquema como um todo. E por isso que o Lula foi condenado não só pelo apartamento, pelo triplex, mas também por todo o esquema que eu mencionei. Ele foi condenado por corrupção de dezenas de milhões de reais na Petrobras. E também por triplex, e também por sítio. Porque qual é a razão para uma empreiteira fazer de graça essas obras num apartamento que jamais faria para alguém? Jamais faria. A gente sabe qual é. É o que a gente apresentou na acusação e a razão pela qual ele foi condenado. Foi condenado não só na primeira instância, mas depois na segunda instância. Foi condenado não só na segunda, né? Depois, exatamente, aí em Porto Alegre, perfeito. Depois foi condenado pela STJ, por ministros até que ele mesmo colocou lá. E essa condenação era robusta. E aí o Supremo vem e não inocenta ele, mas derruba tudo em cima de um argumento formal, dizendo que o Sérgio Moro tinha sido suspeito, em cima de conjecturas. O que eles fizeram? Eles pegaram a decisão, por exemplo, da condução coercitiva e falaram, olha, essa decisão, o Sérgio Moro fez uma condução coercitiva sobre o Lula. Mas, gente, não foi só Lula, fez sobre 117 pessoas antes do Lula. Era o padrão da Lava Jato. Aí eles reclamaram, não, mas o Sérgio Moro liberou o áudio do Lula e da Dilma. Gente, não foi o áudio só da Lula e da Dilma. Foi de todos os outros casos que a gente fazia uma investigação sigilosa, quando acabava a investigação, vinha a público. Ou você quer o quê? Que a Lava Jato empurrasse as evidências para debaixo do tapete? Não, a gente acredita na importância da publicidade disso e foi o tratamento padrão Lava Jato. Aí eles reclamaram, não, mas o Sérgio Moro também levantou o sigilo de um dos mais de 10 depoimentos do Palocci. Ora, mas era o que a gente fazia, no momento apropriado, na ação penal, você tinha que levantar o sigilo do depoimento do delator.
Então, eles pegaram coisas que a gente fez igual para todo mundo, sem quebra de parcialidade, pelo contrário, as ações foram isentas, iguais para todos. Alguém pode até não gostar da condução coercitiva, mas não pode dizer que ela foi feita só para o Lula, isso é um absurdo. Mas eles somaram uma série de decisõezinhas assim, e disseram, olha, tem um quadro aqui, e argumentaram que era suspeito, mas quem fez isso foi a segunda turma, que está destruindo a Lava Jato, e demais, de novo, absolutamente equivocada essa decisão. O Deltan, a síntese narrativa do Lula é que tu e o Moro, me perdoa de chamar de tu, mas tem menos do que a minha idade. Não, tá em casa, cara. E agora tu não é mais procurador, então tá valendo. Mas a síntese narrativa deles é que tu e o Moro combinaram tudo para condená-los e agora virar político. Tu te sente um pouco ameaçado pelo Lula, que vive falando mal de ti, pelo PT? Como é que tu enxerga isso? Kleber, esse discurso de ódio, esse discurso de raiva, e essas narrativas, essas teorias conspiratórias, eu não compartilho de nada disso. Ele vem com narrativas, eu devolvo números. Ele vem com histórias, eu devolvo a verdade. Ele vem com ódio, eu devolvo amor para a sociedade. O nosso trabalho foi por amor à sociedade brasileira, não por ódio. Foi para defender a sociedade contra os crimes históricos terríveis de saqueamento da sociedade e de morte. Quando a gente falou dos pedágios aqui no Paraná, nos quilômetros não duplicados do pedágio com base no pagamento de propina, em poucos anos morreram 400 pessoas em colisões frontais que não teriam acontecido. A corrupção, ela deixa um rastro de morte, ela deixa um rastro de sangue. A corrupção, ela mata, e ela mata mais do que um ladrão que vai roubar um carro, ela mata em série, é uma assassina serial. A corrupção é um serial killer. Se você não percebeu isso ainda, abre os olhos, porque ela está matando ao teu redor, e ela pode matar a gente na esquina da nossa casa por meio de um assalto de pessoas que não tiveram oportunidades, porque o dinheiro foi desviado da educação, porque criança em São Paulo estava comendo biscoito no almoço da escola e tomando leite aguado. E diversas vezes na história a corrupção é feita sob pretexto de defender os pobres, né? É uma balela isso, Kleber. A maior balela que existe é o dinheiro desviado do pobre para quem? Para proteger o pobre? É aquele discurso de quem agride e fala, não, é para o teu bem que eu estou te agredindo. É para o teu bem. Esse é um discurso extremamente opressor. Esse roubo, na verdade, é o roubo da pessoa que mais precisa, porque a pessoa que pode pagar um hospital, ela não vai sofrer como a pessoa que depende do plano de saúde. A pessoa que pode pagar uma escola de qualidade para um filho não vai sofrer como aquela pessoa mais pobre que tem o seu filho na escola pública. Não estou falando que a pessoa mais rica não vai sofrer. Ela vai sofrer porque ela pode pagar a conta com a sua vida na esquina de casa num assalto. E tu estás dizendo aí, às vezes a gente até esquece, que as condenações do Lula foram anuladas, não significa que ele foi absolvido, né? Ele vai ser, então, novamente julgado, né? É isso. Ele deveria ser, mas a nossa justiça, ela tem uma série de problemas, entre eles está a prescrição. Quando você precisa recomeçar um processo do zero, e já passou muito tempo dos crimes, e a pessoa tem mais de 70 anos, é quase uma certeza de que a pessoa vai alcançar a impunidade absoluta pelos eventuais crimes que ela praticou. E, em relação a esse caso, você falou que ele fala que era um conluio do Deltan com o Moro. Essa é uma historinha da carrochinha, não era Deltan, eram 15 procuradores independentes. Você imagina, você coloca 15 pessoas independentes no lugar e elas precisam tomar decisões. De duas uma, ou essas pessoas vão se quebrar, vão se matar, vão rachar, porque se alguém fizer alguma coisa errada ali, esse grupo vai rachar, ele nunca vai ficar junto. E mais, essas pessoas dificilmente vão alcançar uma unanimidade. Mas nesse caso, Lula, assim como nos outros na Lava Jato, a gente trabalhava com unanimidade. Todo mundo fez a acusação junto, porque todo mundo acreditava na força das provas e todo mundo buscou a condenação junto, porque todo mundo entendeu que existia uma responsabilidade a ser exigida, a ser cumprida, uma pena a ser imposta nesse caso. Então foi a conclusão de 15 a 20 procuradores de diferentes visões de mundo, que votavam em diferentes pessoas ao longo da história, unidos unicamente para aplicar a justiça, para buscar a aplicação da lei e para buscar um país melhor para os seus filhos. 15 a 20 pais de família, mães de família reunidos para lutar por um país melhor. É o mesmo espírito que levava as pessoas a irem às ruas e pedirem um país melhor. Era esse espírito que nos animava, que nos anima, é amor às pessoas. E quando ele fala que foi uma decisão do ex-juiz federal Sérgio Moro, balela de novo. A primeira condenação foi sim do ex-juiz federal Sérgio Moro, mas 3 desembargadores reviram todos os fatos, todas as provas, toda a aplicação da lei, toda a interpretação da lei, e quando tem alguma dúvida, eles são obrigados a absolver, mas eles mantiveram a condenação.
Aí isso foi para o Superior Tribunal de Justiça. De novo, se tivesse uma gota de dúvida, eles iam absolver. Mas eles, de modo unânime, 4 ministros mantiveram a condenação. Isso na primeira ação. Aí veio a segunda ação. De novo, 15 a 20 procuradores chegaram à conclusão unânime de que deveriam oferecer acusação. Uma juíza federal, que não era mais o juiz Sérgio Moro, emitiu a sentença e condenou. Foi para o tribunal. 3 embargadores, 2 deles eram os mesmos da primeira ação, mas o terceiro já tinha mudado, era diferente. De modo unânime, mantiveram a condenação. E aí a gente viu o Supremo Tribunal Federal fazer, nesse caso, a mesma coisa que está fazendo numa série de outros casos. Buscar alguma razão para anular. Porque o que está acontecendo é o Supremo Tribunal Federal derrubar os casos não por erros da Lava Jato, mas pelos seus acertos. Dentro de um contexto de reação no mundo político contra a Lava Jato, às vezes buscando firulas, buscando vírgulas, buscando qualquer razão que eles possam dar uma interpretação, virar ali, fazer algum jogo de palavras e derrubar um caso. Olha o que aconteceu em relação ao caso Cunha, em relação ao caso Passadina, em relação ao caso Vacari Palocci, em relação ao caso de integração dos pedágios. O que aconteceu com esses 4 casos? E vai acontecer com os outros. O Supremo mudou a regra do jogo. Ele disse, olha, sempre que uma parte do dinheiro vai para a campanha eleitoral, agora quem tem que julgar esses casos não é mais a Justiça Federal que processou Lava Jato, é sim a Justiça Eleitoral. Isso gera 2 consequências nefastas. A primeira consequência é, nunca mais vai ter combate à corrupção política no Brasil, porque uma parte do dinheiro vai para a campanha e porque a Justiça Eleitoral não é vocacionada para investigar e processar corrupção. Ela nunca mandou ninguém para a cadeia por corrupção ou por algum crime grave. A Justiça Eleitoral é vocacionada para fazer eleições. Na Justiça Eleitoral, promotores e juízes mudam a cada 2 anos. Não tem como acontecer o combate à corrupção. Com isso, o Supremo sepultou o futuro do combate à corrupção. Mas pior que isso, eles também varreram o passado. Eles disseram o seguinte, essa nova regra que eu estou decidindo agora em 2019, eu vou aplicar para o passado. E permitiu aplicar para o passado. E aí eles começam a derrubar a Lava Jato. E começam a derrubar todos esses casos que eu mencionei. Peraí, Deltan. Então, se lá atrás, em 2015, vocês tivessem processado a Lava Jato na Justiça Eleitoral, não teria resolvido? Não, porque a regra do jogo era que era a Justiça Federal. Então, se a gente tivesse feito na Justiça Eleitoral, lá em 2015, eles tinham derrubado igual. Peraí, Deltan, mas então você seguiu a regra do jogo, processou na Justiça Federal. Aí, em 2019, eles mudam a regra, aplicam para trás a nova regra e derrubam. Isso quer dizer que se você tivesse agido de um jeito, o outro caso já está anulado? Exatamente, aí você entendeu. Aí você vê como que a gente não consegue chegar a lugar nenhum no combate à corrupção no Brasil, porque os tribunais não ajudam, especialmente uma parte dos ministros do Supremo. Lá tem gente que combate a corrupção, não são todos os ministros que estão derrubando o combate à corrupção, mas infelizmente tem formou-se uma pequena maioria na turma e no plenário que tem derrubado e acabado com o combate à corrupção no Brasil. Deltan, tu tem mais 10 minutos para nós ou não? Claro, vamos lá, com certeza. Então eu vou avisar os ouvintes da Rádio Bandeirantes que a íntegra deste programa vai estar nas redes sociais da Bandeirantes e também nas minhas redes sociais, porque no ar nós estaremos só com 30 minutos. Tu já trataste disso ali, mas também para fins de memória popular, outra narrativa que tem e que o próprio Lula usa é não teve provas contra mim. Tu fizeste ali uma lista de provas que chega no triplex e no sítio, mas que também mostra uma arquitetura, né? Quer dizer, o processo todo, que teve todas essas condenações do Moro e as outras depois, teve muita substância de prova, Deltan, claramente isso também, né? Claramente, substância de prova, substância dos criminosos confessarem o seu crime porque não viam por onde correr. Eles confessaram os crimes, colaboraram com a justiça, devolveram o dinheiro desviado. E o que está acontecendo agora, Kleber? Esses colaboradores da justiça que devolveram o dinheiro querem o dinheiro de volta. Por quê? Porque olha a realidade que está acontecendo. Quem não colaborou com a justiça está tendo um tratamento pior do que quem colaborou com a justiça. Quando o sistema tem que beneficiar quem colabora, quem devolve o dinheiro, quem reconhece os crimes, quem paga uma pena, e não o contrário. Essas pessoas que decidem corrigir e devolver o dinheiro, elas têm que ter um tratamento melhor do que os outros, senão ninguém nunca mais vai colaborar na história, ninguém nunca mais vai devolver o dinheiro na história para a sociedade. Mas o que aconteceu? O Supremo acabou com a prisão em segunda instância e isso garantiu que os corruptos fiquem anos discutindo os seus casos, décadas. Vários deles vão morrer de velhos e vários deles vão, nesse meio tempo, alcançar a prescrição, que é o caso demorar tanto tempo na justiça que vai para o ralo abaixo. E fora isso, o Supremo está anulando outros casos, mudando a regra do jogo. Aí, o que vai acontecer com a Lava Jato é o que aconteceu no Estado.
mudando até texto de Constituição, às vezes, cá entre nós, né? Tem decisões que são contrárias à Constituição, né? Exatamente, Kleber. A gente vê lá hoje um contorcionismo jurídico, atos de poder revestidos de retórica para justificar o que alguns querem fazer, decisões políticas. A gente vê alguns ministros são políticos vestidos de toga. Agora me diz uma coisa um pouco sobre isto, né? Eventualmente não se errou, Deltan, mesmo neste caso, e peço especificamente em relação a ti, mas no todo, não se espetaculariza demais a atuação, eventualmente, de procuradores, de promotores e até de integrantes do aparelho judicial? Não virou demais isso? Será que teve um pouco de excesso de exposição? Tu faz autocrítica nisso ou era necessário? Era absolutamente necessário fazer o que foi feito e prestar contas para a sociedade. E quando você presta contas e vai fazer uma entrevista coletiva, falando desses crimes graves, com essa gravidade, com esse tamanho, com esse rombo aos cofres públicos, com esse grau de desfaçatez, de prejudicar a sociedade, como foi prejudicada, é claro que isso toma uma imensa repercussão na mídia. Isso é um absurdo, é um escândalo o que aconteceu. E isso toma repercussão na mídia. Se a gente tivesse feito as mesmas entrevistas coletivas para falar sobre estudantes que falsificaram carteirinhas estudantis, ou para falar de algumas pessoas jovens da praia que passaram dinheiro falso, R$100, R$200, não ia ter ninguém na nossa entrevista coletiva. Não ia sair nenhuma página do jornal. Então, o que torna essas notícias um espetáculo não foi a nossa atuação, mas foi a gravidade e o tamanho do poder das pessoas que praticaram os crimes. Então, a culpa do espetáculo é deles, que cometeram um escândalo, um crime espetaculoso. É aí que você tem a verdade. Os crimes foram espetaculosos. É uma boa resposta, e faz sentido. Além de ser uma boa resposta, faz sentido. Faz sentido. A gente tinha duas opções. Ou se a gente ficasse quieto, a gente ia cometer o erro que aconteceu na Itália, Kleber. Na Itália, os promotores eles não tinham essa transparência toda nos processos. E aí, mais cedo do que aconteceu aqui, os criminosos, a imprensa, começou a levantar dúvidas sobre as investigações, e isso gerou uma perda de apoio popular. Na Lava Jato, a gente tomou a decisão oposta, ser extremamente transparente. Oferece uma acusação, faz uma fase da Lava Jato, você faz uma entrevista coletiva, revelando o que existe, os fatos, as provas, e para apresentar de modo franco para a sociedade, tirar dúvidas dos jornalistas, dar entrevistas para levar a informação por várias razões. Primeiro, porque é direito das pessoas saber o que acontece com o dinheiro delas, com o dinheiro público. Segundo, porque é necessário que a pessoa saiba da doença para ela buscar tratamento. A gente conheceu o monstro da corrupção, essa doença, esse câncer que corrói as entranhas do nosso país, e só assim a gente pode buscar tratamento. E em terceiro lugar, porque se a gente não traz as informações de modo público, outras pessoas vão inventar narrativas. Só alguns dos poucos partidos, tá? É uma disputa de narrativa também, sem dúvida nenhuma. Exato. Então isso era absolutamente essencial para a gente caminhar com o apoio da sociedade e com a credibilidade. E isso fez com que, mesmo agora, em 2021, 2022, a Lava Jato ainda tenha apoio de 80% da sociedade. Qual é a questão que consegue esse grau de unanimidade no país? E a Lava Jato, segundo duas pesquisas, tinha cerca de 80% de apoio da sociedade. Isso é graças à correção, à dedicação, aos resultados do trabalho feito e à boa comunicação desse trabalho que foi feito. Agora, doutor Deltan, eu vi que tu passaste em concurso para procurador, para juiz, para promotor, primeiro lugar, aqui e acolá. Depois disso tudo, toma a decisão, né, de encarar uma lava-jato e mais de abdicar de uma carreira estável para candidatar-se e virar completamente uma vidraça, né? Como eu disse, tu tem sido atacado aí frequentemente pelo Lula e pelo PT. Me conta a motivação que te conduz a isso, e em contrapartida, muito provavelmente aí as preferências afetivas da tua família, dos teus pais, dos teus filhos, do mundo à tua volta, o que te motivou a tomar essa decisão? Kleber, eu vou começar com a pontinha que você trouxe dos concursos, dos estudos, e aí eu vou chegar ao que me motiva a ter tomado essa decisão. Eu sempre carreguei comigo uma frase: haja como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus.
Não é verdade que tudo depende de você, muita coisa não está no teu controle, mas você tem que fazer o teu melhor, você tem que trabalhar com excelência. E não é verdade que tudo depende de Deus, porque Deus nos deu livre-arbítrio e Ele espera que a gente faça a nossa parte, que a gente trabalhe. Se alguém quiser passar no vestibular, estiver nos escutando, um jovem, não basta você ficar o dia inteiro orando, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar, e fazer a tua parte, agir de acordo. Então, desde o vestibular, eu sempre estudei muito, estudei, passei nas primeiras posições, passei em primeiro lugar geral na PUC, aqui no Paraná, passei em terceiro lugar geral na Universidade Federal do Paraná. Depois, quando eu estudava para concurso, o meu foco não era na prova do concurso, mas era em ter os melhores instrumentos para eu servir a sociedade com excelência, uma vez que tivesse passado. Porque lembre que, como eu conversei lá no começo da entrevista, como eu comentei, o meu objetivo era amar o próximo, era servir a sociedade, então eu queria ter os melhores instrumentos. Isso me levou a passar em primeiro lugar, como você mencionou, para promotor de justiça, em segundo lugar para juiz, passei bem colocado também para procurador da República, entre a 5ª e a 10ª posição, e por isso, essa foi a razão de eu ter entrado, foi ter focado na sociedade, no serviço, em servir com excelência, em buscar amar o próximo como a mim mesmo, ser um agente de transformação da realidade. Em razão da minha cosmovisão cristã, eu acredito que a gente tem que trabalhar para a gente ser uma luz no mundo, um sal da terra, a gente preservar, a gente proteger a sociedade. A gente vive numa sociedade hoje sem muros, não protegida contra a corrupção. Sabe aquelas cidades antigas, como uma Jerusalém sem muro, que qualquer inimigo podia atacar? Nós hoje não temos muros para nos proteger contra a incompetência e contra a corrupção que viola as nossas famílias todos os dias, viola as pessoas ao nosso redor todos os dias. E se você acha que você não é tão atingido, você está enganado. O nosso destino está em grande medida entrelaçado com o destino das pessoas do Brasil. E se elas são afetadas, nós somos afetados. A nossa capacidade de produzir riqueza no Brasil é afetada, isso afeta todos nós, as oportunidades, os direitos, a saúde, a educação, como a gente mencionou antes. E, no final do ano passado, depois de a gente ter alcançado resultados inéditos junto com vocês que nos escutam e que nos veem na Lava Jato, porque vocês nos apoiaram, porque vocês nos carregaram nos ombros, a gente foi capaz de colocar corruptos poderosos atrás das grades, como nunca aconteceu, a gente foi capaz de recuperar bilhões no país em que a regra não recuperar nenhum centavo, e a gente foi capaz de revelar pela primeira vez o monstro da corrupção brasileira, que vivia escondido nos gabinetes do Congresso e nos gabinetes da República. E pela primeira vez a gente alcançou isso, mas em seguida veio o desmonte. E quando veio o desmonte, chegou a um ponto, Kleber, que a gente não tem mais o que fazer contra a corrupção dentro do sistema de justiça, porque eles acabaram com a prisão em segunda instância, então você não consegue responsabilizar as pessoas. Eles mudaram a lei da colaboração premiada, então você não faz mais colaboração para recuperar o dinheiro. Eles detonaram a lei de improbidade administrativa no Congresso Nacional, praticamente revogaram essa lei. Eles criaram uma lei de abuso de autoridade para colocar uma espada em cima do promotor e juiz que querem combater a corrupção de poderosos. Então ficou um ponto que a gente não tem mais o que fazer. E aí eu tive um dilema. Eu podia seguir dentro do Ministério Público, fazendo o meu melhor, mas com pouco ou nenhum resultado, e tendo uma vida confortável, com as férias do Ministério Público, com o salário do Ministério Público, com a estabilidade do Ministério Público, com direito à aposentadoria, com um direito a uma pensão para minha filha menor. Eu tenho 3 filhos, o Thomas, a Luísa e a Sofia, 8 anos, 6 anos e 3 anos, e a minha filha menor tem uma questão de desenvolvimento. Temos 3 filhos, então. Você também tem, Kleber? De 10, de 7 legal. E de 5. Ah, que legal, que delícia, é bom demais. E a minha filha mais nova, ela tem um problema de desenvolvimento, se acontece alguma coisa comigo, ela teria provavelmente direito a uma pensão no Estado, então era muito mais confortável para mim, Kleber, para minha família, a gente ficar dentro do Ministério Público. Mas eu chamei a minha esposa, eu coloquei os prós e contras, e o que eu mostrei para ela foi que se eu seguisse dentro do Ministério Público, eu não estaria exercendo a possibilidade de lutar pela transformação que eu quero para o Brasil. E Deus me deu uma condição hoje, em razão da visibilidade, em razão do conhecimento que eu tive do problema da corrupção na Lava Jato, indo palestrar em Yale, em Harvard, indo palestrar em Chicago, conhecendo os melhores professores do mundo que falam sobre corrupção. Deus me deu um conhecimento e uma oportunidade de eu contribuir para o país por meio de mudanças de leis, porque eu sei o que precisa fazer no Congresso Nacional para mudar essa realidade. Eu sinto, eu tenho a percepção de que hoje eu tenho uma contribuição a oferecer em razão da minha experiência, do trabalho que eu fiz e da visão que a gente tem sobre o que um país precisa fazer para vencer a grande corrupção. E eu falei para ela que, olha, eu posso ficar no Ministério Público, mas na minha cosmovisão cristã a gente vai estar enterrando os talentos que Deus nos deu, usando aqui uma parábola famosa que Jesus contou, que é uma parábola dos talentos, que tem uma mensagem central que diz o seguinte: corra riscos para servir a Deus, corra algum risco para amar o próximo, para servir o próximo, para cumprir o teu propósito de vida.
E porque depois você vai ser cobrado por isso, né? Se tu enterrar teus talentos, vai ser cobrado por isso, né? Exatamente. A ideia é que se você enterrar os talentos, uma hora, se você acredita em Deus, se você tem uma visão cristã de mundo, na parábola que Jesus conta, ele conta que um senhor de 3 servos, ele tinha 3 servos, ele foi embora e deixou 5 talentos com um, 2 talentos com outro e 1 talento com o terceiro. Talento, naquela época, era uma quantidade de metal precioso, como prata, como ouro, como algum outro metal. E aí o servo que recebeu 5 multiplicou e ganhou 10. Ficou com 10 ao todo. O servo que ganhou 2 multiplicou, ganhou mais 2, ficou com 4. E o servo que ganhou 1 enterrou o talento. Enterrou e quando o senhor ficou com medo. Disse, olha, vai que eu aplico mal e perco. Esse senhor é um senhor severo. E volta o senhor depois de um tempo e pergunta o que eles fizeram. E quando ele vê que aquele servo enterrou, ele falou, olha, se eu soubesse que você ia fazer isso, eu tinha dado para outra pessoa, que fosse investir melhor o meu dinheiro. E censurou, e reclamou, e brigou com aquele servo, e tirou aquele talento dele e deu para quem tinha multiplicado os talentos. E a questão é, você que está nos escutando, você está usando o teu talento de um bom modo para servir as pessoas? Você na vida, você tem usado o teu potencial todo? E é essa a questão que eu me coloquei no final do ano passado. E eu acredito que o melhor modo de eu exercer o meu potencial hoje era eu dando esse passo, que é um passo de fé, saindo do Ministério Público e buscando servir a sociedade, buscando uma vaga no parlamento, eventualmente, e buscando servir a sociedade dentro do parlamento, mudando o sistema de onde ele precisa ser mudado, que é de dentro para fora. E, Kleber, eu tenho plena consciência de que Deltan sozinho não vai mudar a realidade. Então, passei a lutar também por um movimento, um projeto suprapartidário da sociedade civil, para a gente levar 200 parlamentares para mudar o país, inclusive parlamentares aí do Rio Grande do Sul, de diferentes partidos. Se tiver mais um tempinho, eu conto para você sobre esse projeto. Claro, vou querer ouvir para a gente ir fechando, mas aí queria te perguntar antes disso agora para o Deltan político, né? Tu está no mesmo partido em que estava o Moro desistindo. Como é que fica esse dilema, por exemplo, Deltan? Porque aí vem de novo exposição às chuvas e trovoadas da Realpolitik, né? Que posição tu vai tomar, por exemplo, em relação à eleição presidencial? Kleber, eu não tenho falado sobre a eleição presidencial por uma razão simples, porque ela polariza e divide. E, ao mesmo tempo, no Congresso Nacional, todos nós concordamos com o que a gente quer e a gente não consegue implementar o que a gente quer. Por isso, e mais, independentemente de quem seja o seu candidato a presidente da República, ele não vai conseguir governar sem um bom Congresso. Sem um bom Congresso, o presidente que você quer eleger, ouvinte, telespectador aqui da Bandeirantes, o presidente que você quer, ele vai chegar lá e ele vai ficar refém de fisiologismo, de corrupção, de toma lá da cá e de todo tipo de prática espúria. Então, eu tenho focado e buscado trazer a atenção das pessoas para a importância da gente eleger um bom Congresso Nacional. A gente levar mais de 200 parlamentares para o Congresso que tenham 3 requisitos básicos. Primeiro requisito, que combatam a corrupção. E aqui entra o compromisso deles em acabar com o foro privilegiado, em passar a prisão em segunda instância, e é claro que eles não podem ter sido condenados por corrupção. O segundo compromisso básico, dentro desses 3 requisitos que o parlamentar tem que ter, é se posicionar, assumir um compromisso pela redução ou extinção do fundão eleitoral bilionário, que foi de 2 para 5 bilhões de reais, tirando o dinheiro da saúde, da educação, da segurança, e mais, colocando as chaves do Congresso Nacional nas mãos dos caciques partidários, vários deles investigados por corrupção, porque lembrem que dinheiro corresponde a votos e eles estão com o dinheiro na mão dele para distribuir como querem, para elegerem quem eles quiserem. Em terceiro lugar, o terceiro compromisso essencial para a gente levar parlamentares para o Congresso é que ele se comprometa com a capacitação, com a preparação política. Ele tem que estudar. Eu fiz Harvard, mestrado, mas se eu quiser ir para o Congresso, eu tenho que estudar saneamento, segurança, educação. Eu preciso estudar infraestrutura, finanças públicas e outras áreas importantes para eu poder votar bem. Eu tenho que saber o básico. Então, são 3 compromissos que a gente quer que todos os parlamentares tenham. Duvido que alguém que está nos escutando aí discorde desses 3 compromissos. Agora, sabe quantas pessoas no Congresso Nacional têm essas 3 características? Na Câmara dos Deputados, menos de 30 dos 513. Menos de esses 200 que tu queres levar, então. A gente quer levar mais de 200, mas a gente não vai indicar quem são os 200. Não, o que esse projeto, 200 mais, ele faz é passar um filtro. E, de novo, não é um projeto do Deltan, é um projeto da sociedade que eu apoio. É um projeto que a qualquer momento vai estar lançando um site de movimentos suprapartidários
E esse projeto tem o objetivo a fazer com que cada um que está nos escutando se comprometa a votar só em candidatos que preenchem esses 3 requisitos. E aí esse site, lá em agosto, ele vai mostrar quem são os candidatos que preenchem os requisitos. A partir do lançamento do site, todos nós podemos entrar e dizer: eu assumo o compromisso, como num abaixo-assinado você vai lá e assina, dizendo: eu assumo o compromisso de só votar em quem preenche esses 3 requisitos. E aí em agosto vai aparecer todos os parlamentares separados por estado que preenchem, que submeteram termos de compromisso, que preencheram declarações e que preenchem esses 3 requisitos. Esse é o caminho para a transformação do Brasil. E se você também quer parar, não só reclamar, mas quer transformar, se você quer abraçar essa melhor estratégia da história do Brasil para a transformação do Congresso, eu quero te convidar a me seguir nas redes sociais. Eu estou lá no Twitter como DeltanMD, eu estou no Instagram como Deltan Dallagnol, eu estou no Facebook, estou no YouTube, e em todas essas redes sociais, assim que for divulgado esse site pelos movimentos apartidários, eu vou divulgar e vamos fazer isso funcionar. Vamos espalhar para os vizinhos, para os amigos, para os nossos amigos do trabalho, para outros, para empresários, para todo mundo que possa fazer essa ideia funcionar, porque nós, brasileiros, a gente precisa assumir o controle da história, parar de esperar que a resposta venha de cima para baixo, e nós precisamos construir as soluções de baixo para cima. Deltan Dallagnol, 40 anos de idade, né, Deltan? 42, Kleber. 42. Exato. 44. Bom, ainda vamos ouvir muito falar de ti. Obrigado pelo teu tempo, pela ternura com que tu nos atendeste, pela sinceridade, e que Deus te abençoe, a ti e a tua família toda, e essa tua caminhada pelo bem aí. Kleber, obrigado, eu que agradeço, prazer enorme aqui estar com você, estar com os ouvintes teus aqui da Bandeirantes. Quero dizer que é importantíssimo esse papel que vocês fazem de abrir espaços para a construção de melhores cidadãos e cidadanias, de soluções para o país, e quero me colocar à disposição de todos vocês e dizer, se você está frustrado, às vezes eu fico frustrado também. Você falou de chover canivetes, Kleber, a gente às vezes bate uma frustração, bate vontade de desistir, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, você jamais desistiria dos seus filhos, eu jamais desistiria de qualquer um dos meus 3 filhos. E se você jamais desistiria dos seus filhos, você não faz sentido você desistir do Brasil, porque lutar pelo Brasil é você lutar pelos seus filhos e lutar por quem você mais ama na face da terra. Então, um grande, um caloroso abraço, um beijo no coração de todos vocês, que vocês tenham um final de semana, um sábado, um domingo abençoados e que nós possamos seguir juntos, lutando por um país mais justo, mais próspero e melhor para todos nós. Tu sabe, o Deltan, e para finalizar, quando fala dos filhos, né, os pais se tocam muito. Eu fui secretário-chefe da Casa Civil aqui do Estado, secretário de Comunicação também, no último período aqui, em que o Estado teve que atrasar salário e tal. Aí chegava em casa, eu com uma carreira já constituída na comunicação, e absolutamente liquidado, e várias vezes por dia pensar, que eu fui me meter nisso aqui, e chegava em casa e olhava para eles e dizia, é por eles, né? É pela sociedade, e de fato isso não é sonho, é real, é eles, né? É por nós e é por eles também, né? Assim. Então, é um baita motivo, né, Deltan? Assim, várias coisas a gente não faria por nós, mas pelos nossos filhos e por amor às pessoas a gente faz. Foi assim na Lava Jato, e como a gente estava falando da minha história antes, a mesma razão que me fez entrar no Ministério Público me fez sair do Ministério Público, que é buscar servir as pessoas, amar o próximo, trabalhar com excelência e ser um agente de transformação da realidade. E que isso possa inspirar todos nós a, nesse ano de 2022, a gente fazer a diferença. Várias pessoas ficam esperando, Kleber, Copa do Mundo de Futebol, Olimpíadas, porque querem ver o Brasil segurando a taça, botando a medalha no peito. Agora, a verdadeira vitória que a gente pode ter é contra a corrupção e é contra a incompetência. E a gente também pode ter essa vitória a cada 4 anos na votação para o Congresso Nacional. Porque eu digo, eleição tem que ser uma festa também, uma festa, uma alegria poder ir para a urna. Obrigado, um abraço da gauchada aqui, meu querido. Legal. Bacana, um grande abraço, Kleber, todos, prazer enorme estar com vocês mais uma vez. E esse foi o Outro Olhar Especial desse sábado, queridos amigos da Rádio Bandeirantes. O programa é produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado e Opinião Pública. Você acompanha a íntegra do programa nas redes sociais da Rádio Bandeirantes, nas minhas redes sociais, e nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana.